pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernanda Grigio, ou Surat Lúcio. Eu sou professora de magia, ourives, faço parte do projeto Chaos, da Ouroboros Artes, e vim participar um pouquinho aqui com vocês desse papo sobre subversão e magia. Então vamos lá, vamos falar sobre subversão e magia. Quando a gente está falando de magia, a gente está falando de indivíduos que tomam ação ativa sobre a própria vida, sobre a própria realidade, e que se propõem a modificar a própria realidade. Certo? Correto? Quando a gente está falando de atuação no mundo, a gente está falando de corpo, de materialidade, de pessoas que estão aqui encarnadas vivendo na matéria. E toda a nossa construção social, cultural, espiritual, ela passa pela nossa mente. E a nossa mente é o que dá a forma ao que a gente conhece, e é através dela que a gente cognifica o mundo. E é através da nossa mente que a gente também consegue chegar em novas soluções, em novas possibilidades e criar novas realidades. Então, não tem como a gente falar de subversão e magia se a gente falar de descolonizar a nossa própria mente. A gente libertar a nossa mente dos grilhões que a aprisionam e expandir a nossa consciência. Por quê? Porque a gente só consegue criar e conceber o mundo a partir daquilo que a gente tem na mente. Então, se a nossa mente não vai além, não tem como a gente subverter nada. Por quê? Porque se a gente continuar reproduzindo os mesmos padrões, fazer coisas novas e ir além do que já foi feito e destruir estruturas que estão obsoletas não se torna possível. Por quê? Porque a nossa mente está revivendo aquelas estruturas. Então eu vou ler para vocês um poema do Khalil Gibran, encontrado no livro O Profeta. Esse poema fala sobre a liberdade. Então eu vou ler como um pedacinho de reflexão que eu vou propor aqui para vocês. E um tribuno disse: fala-nos da liberdade. E ele respondeu: às portas da cidade e em vossos lares, eu vos vi posternar-vos e adorar a vossa própria liberdade, como escravos que se humilham perante um tirano e glorificam-no, embora ele os destrua. Sim, na alameda do templo e à sombra da cidadela tenho visto os mais livres entre vós carregar sua liberdade como um jugo e um grilhão. E meu coração sangrou dentro de mim, pois só poderei libertar-vos quando até mesmo o desejo de procurar a liberdade se tornar um jugo para vós, e quando cessardes de falar da liberdade como de uma meta e de um fim. Sereis, na verdade, livre, não quando vossos dias estiverem sem preocupação e vossas noites sem necessidades e sem aflição, mas antes, quando essas coisas apertarem vossa vida e, entretanto, conseguirdes elevar-vos acima delas, desnudos e desatados. E como vos elevareis acima de vossos dias e de vossas noites, se não quebrardes a cadeia com que, na madrugada de vosso entendimento, prendestes vossa hora meridiana? Na verdade, o que chamais liberdade é a mais forte dessas cadeias, embora seus anéis cintilem ao sol e vos deslumbrem. E que é que quereis rejeitar para serdes livres, se não fragmentos de vós próprios? Se é uma lei injusta que pretendeis abolir, lembrai-vos que essa lei foi escrita por vossa própria mão, em vossa própria testa. Não conseguireis extingui-la queimando vossos códigos, nem lavando as faces de vossos juízes, embora despejeis o mar por cima delas. E se é um déspota que quereis destronar, verificai primeiro se seu trono ergido dentro de vós está destruído. Pois como pode um tirano dominar os livres e os altivos, se não houver tirania na própria liberdade e vergonha na sua própria altivez? E se é uma preocupação que quereis rejeitar, essa preocupação foi escolhida por vós mais do que a vós imposta. E se é um temor que precisais dissipar, o centro desse temor está em vosso coração, e não na mão do temido. Na verdade, todas as coisas movem-se dentro de vós, em constante meio aperto, as desejadas e as receadas, aquelas que vos repugnam e aquelas que vos atraem, aquelas de que fugis e aquelas que procurais. Essas coisas movem-se dentro de vós como luzes e sombras em pares estritamente unidos, e quando a sombra desvanece e se dissipa, a luz que se demora torna-se a sombra de uma outra luz, e dessa forma, quando vossa liberdade perde seus entraves, tornam-se entraves para a liberdade maior. O que isso quer dizer? Que a gente interioriza os nossos próprios tiranos e as leis e as estruturas sociais que a gente quer romper, e que enquanto a gente não romper dentro de nós, não vai ter atitude externa que vai dar conta de fato executar uma mudança. Então a minha contribuição sobre esse encontro de magia e subversão é sobre isso, é sobre derrubar dentro de nós
essas estruturas que nos aprisionam. É sobre derrubar dentro de nós os sentimentos que nos aprisionam. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela é feita de uma maneira que ela funciona como uma manada. E muitas vezes a gente tem medo de sair da manada. A gente tem medo de se libertar, porque isso gera julgamento, isso gera desconforto, isso gera um não lugar. Mas se a gente não tiver a coragem de se libertar por dentro, não tem como a gente criar novas realidades. Então é isso, magistas. Eu vim aqui botar mais lenha na fogueira do fogo do coração de vocês. Espero que eu tenha sido útil. A minha contribuição é essa. Um beijo a todos. Olá a todos, essa é a Oficina de Desenvolvimento dos Fluxos Energéticos. Eu sou Renzo Salomão, um dos autores e também criadores da oficina. E hoje, no dia 27 de agosto de 2022, a gente se reúne para debater um pouquinho sobre subversão e magia. Esse tema, ele entra em um espaço muito importante, tanto da história brasileira quanto da história mundial. Ele é o tema que nasce a partir da arte moderna, ele parte a partir da magia moderna e também das pessoas que estão aqui, que até onde eu sei, existem nesse exato momento. Então, a priori, estão ligadas com todos os debates existentes, né, dentro da nossa modernidade. Então, esse tema, ele traz muito também sobre como a gente pode combater com a magia e junto da magia esses aspectos da nossa sociedade que podem trazer malefícios, né? Como a gente pode combater dentro dos círculos de magia, né, o fascismo, o nazismo, as complicações da nossa vida cotidiana e como a gente pode, dentro da magia, desvincular questões problemáticas, né, que a gente já falou um pouquinho no primeiro debate, que é como criar uma cena ocultista coerente, como a gente pode manter acesa a chama da tradição sem que nós cultuemos cinzas, assim como falou quem? Fausto Ramos, e é ele que eu chamo agora para poder conversar aqui com a gente. Fausto Ramos, se apresente e também pode começar a sua fala. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente presentes para conversar assuntos complexos, difíceis de serem desnovelados para o nosso debate. Eu sou Fausto Ramos, eu sou o criador do espaço Causofia, o lugar onde eu há mais de 5 anos tento falar a respeito de magia, filosofia e ocultismo na internet, com o máximo de profundidade que eu consigo trazer para as pessoas. Sou formado em matemática, tenho um livro publicado de contos, faço o meu trabalho de maneira a tentar aproximar as pessoas que buscam essa partilha de conhecimento de maneira mais profunda. E a minha presença nesse espaço faz parte desse meu próprio trabalho, daquilo que afiniza com os meus valores, de buscar conversar, debater, estabelecer espaços de diálogo para conversar sobre assuntos que são complicados de se abordar a respeito. Sobre o tema do debate de hoje, sobre a respeito de como trabalhar para conseguir combater certos preconceitos, combater, entre aspas, pensamentos retrógrados dentro, tanto do meio da magia quanto da sociedade, eu acho que é legal a gente partir do ponto de conversar sobre como que, muitas das vezes, nós partimos do pressuposto de que os nossos valores, quer eles sejam valores antigos, valores tradicionais ou valores modernos, são os valores corretos, o jeito certo de se conduzir ou não as coisas. A minha perspectiva pessoal é de entender que nós vamos sempre ter disputas dentro da sociedade, disputas entre grupos com seus valores diferentes. Muitas vezes, um determinado grupo vai defender os valores que favorecem a sua própria estadia na sociedade, ou então lhes favorece dentro do eterno cabo de forças de poder que nós temos no mundo que nós vivemos. A gente busca estudar e refletir a história a respeito dos movimentos que nós fazemos parte, seja dentro de tradições de bruxaria, seja dentro de tradições religiosas, e o que eu percebo é que muitas vezes alguma dessas vertentes ou alguma dissidente
uma dissidência desses movimentos, quer tentar se colocar como sendo a mais correta, a mais verdadeira, ou aquela que é mais afinizada com o nosso tempo da modernidade. Mas se tem uma coisa que nós percebemos sobre esse contexto que a gente vive da modernidade, não é aquele do simples confronto entre novos valores e velhos valores, mas é de uma pulverização sobre o que a gente considera como correto e certo, aquilo que cada grupo vai valorizar e defender dentro do seu espaço. No último debate que a gente teve aqui nesse espaço, no sábado passado, foi levantado alguns pontos a respeito de algumas tradições religiosas que possam ainda manter alguns hábitos, alguns costumes que seriam considerados defasados de acordo com os valores que nós vemos avançando hoje no nosso mundo moderno. Há exemplo, por exemplo, talvez de nós falarmos sobre algumas tradições de matriz africana que ainda têm certos papéis enrijecidos sobre o que uma pessoa pode ou não fazer dentro daquele espaço a partir do gênero designado para ela. E eu parto desse ponto para ser um ponto legal de discussão, pois eu acho que é um momento marcante da gente observar qual que é a diferença entre a gente entender que hoje nós vivemos com valores diferentes, de entendimentos diferentes sobre o que significa ou não o sexo biológico, sobre o que significa ou não o papel de gênero designado para uma pessoa, e o significado ou não para um determinado grupo, de dizer, por exemplo, que a pessoa que fica no atabaque, que é o Ogã, tem que necessariamente ser um homem, e uma mulher não pode tocar no atabaque. Essas questões, para mim, são legais de trazer de cara uma polêmica dentro do debate, pois, para mim, fala sobre a diferença de postura que a gente pode ter entre querer entrar num espaço para o qual esses valores, essa conduta, esses fundamentos ajudam a manter aquela casa em operação, onde a maneira como aquelas pessoas, a dinâmica de poder dentro daquele espaço está estabelecida de uma forma em que tentar inserir muitas mudanças pode ser disruptivo para aquele espaço. A diferença de nós queremos entrar nos espaços para ensinar os outros sobre o jeito correto de cultuar alguma coisa a partir dos nossos valores pessoais modernos é a gente buscar criar novos espaços, criar outros lugares onde a gente possa dar abertura e liberdade para as pessoas viverem aquela tradição religiosa de uma maneira que seja mais coerente com os valores que nós estamos vendo em constante mudança e, por que não dizer, em progresso na nossa sociedade. A gente percebe na história tanto das tradições místicas quanto das tradições religiosas que as coisas mudam gradualmente. Certas práticas são deixadas de lado, outras práticas são adotadas e são incorporadas ao corpo da tradição de maneira orgânica. Eu, pessoalmente, observo muito mais vantagem em buscar criar espaços diferentes e novos para as pessoas descobrirem que, sim, mulheres podem entrar em ordens iniciáticas. Sim, pessoas não binárias ou trans podem praticar magia e participar de ordens iniciáticas, quebrando com velhos preconceitos não só dentro desses espaços, mas de acordo com aquilo que a sociedade civil já observa com um olhar preconceituoso, de acreditar que existe um papel específico para cada tipo de pessoa em cada lugar. Talvez não seja necessariamente o caso de confrontar ou querer derrubar simplesmente pelo embate os lugares onde eles ainda sentem esse enrijecimento. A gente pode criar lugares mais diversificados, lugares diferentes e novos, e aos poucos as coisas vão organicamente transitando a partir do tempo. Como eu falei na minha última fala na semana passada, para mim a magia ela é sempre contemporânea. Isso significa que ela se move junto com as mudanças do tempo e da historicidade em que nós estamos inseridos. A sociedade muda aos poucos, a magia também muda junto com ela. E isso já dá muito pano para manga para discussão para vocês. Eu acho que
Aliás, né, para quem não participou do último debate, quando alguém termina a fala, você pode fazer uma fala em cima, não tem problema, mas cada um faz uma fala individualmente. Eu acho que compreender as mudanças sociais também é compreender a base, né? Por exemplo, a gente não consegue compreender o rito como um todo sem compreender a ordem social em que ele é posto, né? Então a gente tem, por exemplo, a materialidade, né? Como as pessoas fazem as coisas, como elas trabalham, como elas andam, como elas vestem, como elas... E acima disso se cria uma ordem social, né? Então, essas questões vão sendo trazidas e a magia ela vai acompanhando, assim como a religião, né? Elas vão se juntando. Eu acho que a religião, na real, tem um estanque, uma forma de ser mais parada do que a magia. Ela quer ficar parada. Muitas das religiões querem ficar paradas. Elas querem se manter em uma tradição. Enquanto a magia ela vai se reciclando e muitas vezes ela vai se jogando para outros lados. Por exemplo, quando teve na OTO, com a vinda de Telema e a anunciação da lei de Telema, a OTO entrou em discussão e falou, viu, a gente precisa ver se a gente vai aceitar ou não isso aqui. Entendeu? A gente vai ou não aceitar isso aqui como nosso, como a gente vai lidar com isso, e por aí vai. Então, é através desses ambientes de debate mesmo que a gente pode trocar, né? Mudar, trazer para nossas ordens uma perspectiva nossa, trazer para nossos círculos, ou criar novos círculos para conseguir englobar mais pessoas e por aí vai. A Golden Dawn também é um exemplo de uma ordem que foi criada por mestres maçons e de que era uma sociedade mista, né? Obviamente, não existiu, não é anacrônico falar que existia, porque a Golden Dawn era mista, que existia uma democracia de gênero ali. É quase descolado da realidade, mas que a gente precisa ter avanços, de que a gente precisa entender esses avanços como avanços nossos, é muito importante também, né? A Jussara falou aqui no chat que queria falar. Peraí. Ah, tá. Pronto. Então, fica à vontade, não tem problema, só abre o microfone, você pode falar quando você quiser, beleza? Só não interrompe o convidado na linha de raciocínio dele, mas pode. Sim, é que geralmente nas reuniões... Boa noite, pessoal, primeiramente. Boa Geralmente noite. nas reuniões de trabalho que a gente utiliza o Meet, né, tem a função de erguer a mão ou abrir a fila no chat, né? Aí a gente vai abrindo e tal para se organizar, mas beleza, né? Pessoal, eu achei muito legal a parte... Aliás, parabenizar desde já esse evento, porque eu acho que as pessoas que praticam magia ou pessoas de qualquer outro segmento da sociedade, elas têm que estar incluídas nos debates de questão social, cultural, de gênero, porque eu acho que é uma coisa realmente importante, né, para se tratar. E quando o Renzel pegou e falou das religiões, que das religiões elas cultuam uma tradição e elas não querem, podemos dizer assim, se desfazer dessa tradição, eu lembrei muito de Foucault. Foucault é um pensador, né? Sim, Foucault. Momento Foucault. É o momento Foucault. Gente, desculpa, eu sou formada em História, então... Eu sou formada em História, então eu vou falar de Foucault. E aquele momento Foucault, porque assim, gente, os discursos de verdade da sociedade, né, aquilo que as pessoas têm como verdade, por meio de uma linguagem, comportamentos, valores, elas são constituídas de poder, né? Então elas aprisionam os sujeitos, né? Elas aprisionam os sujeitos porque na cabeça daquelas pessoas, elas têm aquilo como verdade absoluta, sem levar em consideração a diversidade do mundo cultural, de realidades, né? Por exemplo, a minha realidade, a minha noção de verdade não vai ser a mesma noção de verdade de uma pessoa que segue, por exemplo, o hinduísmo, que ela vive na China. Então, não é só uma questão de religião, é uma questão de recorte geográfico, é uma questão de cultura, é uma questão de olhar mesmo acerca do mundo. Então, assim,
pessoas são únicas, então não queiram que as pessoas estejam envoltas de uma única verdade, uma verdade única e possível, né? Mas, assim, eu tinha que falar de Foucault por causa das relações de poder, dos discursos de verdade, então eu tive que citar aqui esse momento Foucaultiano. Então, depois dessa fala, eu achei incrível, muito bom. Eu acho que não dá para compreender a magia realmente. E aqui eu queria fazer até uma ressalva da minha fala, porque muitas tradições são trazidas como resistência, né? Algumas tradições elas são trazidas como uma resistência a priori. Então, o problema não é manter uma tradição, por exemplo, né? Você cria uma tradição para organizar, né, essas pessoas que estão em confluência de ideias para combater algo, né? Isso é uma tradição como um todo, mas isso não foge do fato de que a nossa sociedade ela muda a todo momento. O mundo, o universo, ele está em constante mudança. Então é impossível que a gente, né? E aqui trazendo um pouco de Hermes, porque, né? Se a gente é o reflexo do todo, e o todo se move a todo momento, por que a gente não pode se mover a todo momento? Porque foge da gente, da nossa ordem social, se mover a todo momento, né? Então, eu não sei se a gente pode ter esse privilégio de ficar parado, né? Acho muito importante isso. E para compreender um pouco mais disso, para compreender um pouco mais de subversão, eu gostaria de chamar agora meu grande irmão, Alex Gimenez. E aí, boa noite a todos. É muito interessante o ponto de partida que foi tomado aqui, porque eu tenho a observação que para a gente compreender a magia como um todo, a gente precisa compreender aspectos da nossa sociedade e de que meio a gente está inserido, que forma o mundo se molda, as coisas se desenvolvem. E eu acho que o aspecto progressista, digamos assim, que a magia vem ocupando, tem que ser uma constância. Como você falou, eu acho que a gente não consegue se dar ao privilégio de ficar parado, né? A maior constante é a mudança. E um ciclo de evolução contínua, uma compreensão mais profunda a respeito da nossa sociedade, das vivências que a gente tem, e levar em conta, dentro das tradições ou dos movimentos da magia, que mundo a gente está posto e que situação social, em que âmbito a gente está trabalhando, é mais que essencial. Eu compreendo que realmente não dá para a gente tentar obrigar as pessoas a se movimentarem, as pessoas que já estão em uma tradição que está ali posta. Entretanto, talvez seja de nosso trabalho trazer novas perspectivas, trazer essa transformação para as pessoas que vão entrando. Como que uma sociedade muda? Ela muda a partir das pessoas que estão paradas no tempo? Não, ela muda com a inovação das pessoas, com as pessoas que começam a despertar a respeito de um assunto, ou com as novas gerações que vêm. E é importante que nós trabalhemos essa constante, essas perspectivas diferentes da sociedade, essa forma, digamos assim, mais abrangente da sociedade, entendendo, com essas pessoas que vão adentrando. Aí se tem movimento, aí se tem revoluções, digamos assim, intelectuais, mudanças na sociedade, com todo esse movimento dessas novas gerações. Então, o papel de criar novos movimentos ou de entender a sociedade como uma sociedade que ela é líquida, ela não é uma constante sólida, é uma coisa a se movimentar, é de suma importância para a gente ter essa movimentação. Não sei se eu fui muito claro na minha fala, mas é isso que eu quero propor. No caso, posso falar, Renzo? Pode, claro. Agora você falou de sociedade líquida e agora temos Foucault e Bauman aqui na nossa conversa hoje. Mas, assim, eu acho fundamental o diálogo. Eu vou exemplificar aqui, gente, porque é algo que ocorreu hoje e eu achei muito bacana. Eu acho essencial
não só conversar com as novas gerações, né, ter uma roda de conversa com as novas gerações, mas com as antigas gerações, que elas também não estão inclusas no campo, às vezes, religioso ou no campo da magia, né? Por exemplo, agora eu estou, assim, quebrando os paradigmas e despindo de preconceito, por exemplo, a minha mãe, que tem 59 anos. Hoje de manhã eu apresentei 2 músicas para elas, né, para ela, que tem, né, forte tradição dentro da cultura das religiões afro-brasileiras, né, como a Umbanda. Hoje eu apresentei 2 músicas para ela, e uma música, por exemplo, falava de... Deixa eu ver, gente. Agora me deu um branco. Ah, tá. Tranca a Rua. Eu estava hoje ouvindo uma música com ela, né, que falava de trancar a rua. Aí ela pegou e fez uma cara assim, né? Eu falei assim, aí teve um dia, eu até questionei ela, mas por que a senhora acha que Exu? Por que a senhora acha que tranca a rua? Porque as pessoas acham que Exu é uma coisa ruim, né? Aí eu questionei para ela, por que Exu é ruim? Por que tranca a rua é ruim, né? Qual é o imaginário? Aí minha mãe foi falando aquele discurso que estava na cabeça dela, que está impregnado da cabeça dela, né? Aquela coisa bem preconceituosa de não, mas de ideais geralmente do catolicismo, que vai contra, sabe, o catolicismo, porque o catolicismo diz isso, pipipipopopó, que isso aí é do diabo. E aí eu comecei, né, a desconstruir isso com a minha mãe. Hoje minha mãe escuta essas músicas comigo e ela acha interessante essa diferença, essa diversidade, né, de culturas, de religiões, de aspectos. Assim, é um caminho longo a se fazer, porque, né, as gerações passadas, né, não só as que nós temos hoje, principalmente as gerações passadas, elas vêm de uma cultura, assim, bem preconceituosa com a realidade, com a verdade do outro, né? Eles têm essa dificuldade, eles acham que somente o que eles aprenderam é o correto a se fazer. E isso está não só nesse campo da religião, como dentro das empresas, como possivelmente também dentro do campo da magia, que não é um campo lá que eu sou muito conhecedora, mas estou conhecendo mais agora nesse evento, que eu acho que é uma grande oportunidade também de conhecer novas realidades. Agora, com a palavra, que estava levantando a mãozinha ali, Frater Goya, pode falar. Jussara, eu só quero interpor uma observação aí, que eu tenho, inclusive essa semana eu estava discutindo isso com um colega também a respeito do processo da magia, e na realidade, assim, existem coisas, por exemplo, no Paraná, aqui no Paraná, né, mais próximo a Curitiba, tem um pico chamado Pico do Anhangá. Anhangá, na língua tupi-guarani, é o rei do mundo inferior. De tudo aquilo, mundo inferior entendendo-se como tudo aquilo que está embaixo da terra. Não tem a ver com o inferno, não tem a ver com Hades, não tem a ver com nada. Ele estaria muito mais para rei dos gnomos do que para qualquer outra coisa, fosse ser uma comparação assim. E daí os jesuítas traduziram isso como o pico do diabo. E hoje tem uma discussão, por causa dessa coisa do mundo inferior, e existe uma discussão para trocar o nome do pico, porque onde já se viu tem um pico chamado Pico do Diabo, né? Então existe esse lado, que é a forte influência do cristianismo, catolicismo, etc., mas aí existe um outro lado que é muito importante a gente entender, que existem energias antagônicas e muitas vezes exigem energias diferentes que não necessariamente são ruins. Por exemplo, e aí é aí que eu quero chegar, nesse debate que eu quero chegar. Quando você pega, por exemplo, Hermes, que todo mundo adora, né? Inclusive o meu grupo se chama Círculo Iniciático de Hermes. Hermes, na mitologia grega, é o deus, não só é um deus psicopompo, não é apenas um condutor de almas, mas ele é o deus dos mentirosos e deus dos ladrões. E ele equivale ao Exu, né? Pois é o senhor das encruzilhadas também. Então, quando as pessoas passavam numa encruzilhada, colocavam uma pedra em homenagem a Hermes.
E daí vem o seguinte, quando você faz hoje, a gente tem, você até citou ali o trabalho da desconstrução, que é essencial, a gente tem que cuidar para não apagar certas características das divindades. Por exemplo, né, no caso do Hermes, que ele é o deus dos ladrões e dos mentirosos. Aí eu jogo a pergunta para você, né? Calma que ainda não vou jogar definitivo, mas jogo uma pergunta para vocês aqui no debate. Até onde que, por exemplo, eu pego o Deus dos mentirosos e dos ladrões e digo, não, ele não é mentiroso. E aí pense só, por que você acha que no movimento esotérico ocultista, cujo patrono das coisas ocultas é Hermes, né? E você tem tanto golpe, tanto estelionato, e tanto filha da putice, tanto estupro, tanto João de Deus, né? Tá? Então percebam-se, e aí o que eu quero, justamente a discussão que cai em cima disso, e é importante a gente ter, tá? É que, por exemplo, eu não posso ignorar o Hermes porque ele vem um pacote. E isso vai ter, né, a Lilith, que tem um aspecto demônio, não é por ela ser mulher, mas porque ela tem um aspecto demônio, e aí o demônio, no contexto grego, que tem aquela coisa do daemon, né, mas também no contexto judaico como um opositor, né, o demônio do deserto, né, os djinns, os gênios. Ela era a pessoa que vinha para matar os bebês e sugar a vida dos bebês. Então, acho que a gente tem um problema, muitas vezes, hoje, que é tentar passar o pano nessas características. Por exemplo, Poseidon, Netuno, que todo mundo, Netuno no signo de peixes, é lindo tal. Netuno era um filho da puta. Ele queria a Atlântida, quando Zeus não deu para ele, ele afundou. Ele falou, não é minha? Então tá bom, pau. Foi lá e afundou a Atlântida. Então, quando a gente pensa nessas perspectivas, a gente tem que entender que, por exemplo, vamos pegar aí o Exu que você citou, ele tem sim uma característica boa, mas ele também tem um lado canalha dele. E aí o que a gente não pode fazer dentro eu acho, a meu ver, né? E acho que até você, como historiadora, quando a gente fala em revisionismo histórico, é um viés que a gente tem que ter, é justamente de não passar o pano. Então, tem coisa que simplesmente aconteceu, porque o ser humano é um bando de canalha, que naquele momento resolveu destruir uma civilização, que naquele momento destruiu uma cultura inteira, etc., né? E que quando a gente fala de revisionismo histórico, a gente se depara com isso a todo tempo. Né? Mas, enfim, era só a perspectiva que eu queria colocar para a gente pensar, que tem limpar 400 anos, 2.000 anos de cristianismo e, ao mesmo tempo, entender as divindades como são, independente dela ter uma natureza que a gente acha benéfica ou maléfica, porque vai ter, como Loki sempre foi um filho da puta, é outro. Ele sempre foi sacana. Loki nunca, não vem dizer não, Loki é cozinho, nunca foi, né? E tanto é que todo o rolo Ragnarok e tudo mais vem na onda do Loki. Ele é um mal necessário. Ele é longe de ser o cara legal e incompreendido. Eu acho que o importante é o moralismo, né? Oi? O importante a ensinar as outras pessoas é não atribuir moralismo. Eu acho que enquanto a gente não desconstruir os temas de bem e de mal, a gente não avança, a gente nunca vai avançar. Porque a gente vai ser 2 passos para frente e 1 para trás, entendeu? O maniqueísmo, né? Combater o maniqueísmo. Ô, Jussara, você ia falar? Sim, é que o Frater disse em questão da revisão, né, histórica. Então, seria basicamente não tratar, por exemplo, divindades ou pessoas que foram importantes na história, às vezes como heróis nacionais, a pessoa boa, olha,
zumbi era ruim, Dom Pedro I era um rei e fez tudo aqui. Porque os livros de história geralmente maqueiam muito, né? Colocam os heróis nacionais, os mitos, mas sem desmistificar o que tinha por trás, o contexto da situação. E é realmente uma coisa que tem que ser feita aqui. E aí, detalhe, outra coisa já, tem desmitificar. Por quê? Porque mito, a palavra mito em grego é a raiz tanto da mitologia quanto da mentira. Né? Então, também tem essa leitura que a gente tem que ter, né? E aí, outras maluquices, é que aí eu já vou, né? A pessoa força do caos aqui, né? Eu faço nesse ponto. Então, assim, a gente tem que perceber nesse. Inclusive, a gente está num momento, pessoal, não sei se vocês pararam para pensar, mas nós temos um movimento aí do presidente fazendo necromancia. O cara está trazendo o coração do Dom Pedro I para o 7 de setembro para trazer para ele como sendo ele o libertador do Brasil atual. Hello! A gente está falando de magia e nós estamos vendo isso a céu aberto. Olha o quanto que o cara gastou para trazer o coração do monarca morto. Isso é necromancia. Tá? Certo? E está sendo mostrado na TV colocar esse ser como libertador do Brasil no 7 de setembro. Hello! Tá? Cadê a população evangélica batendo de frente com isso, gente? Vamos, galera, os evangélicos. Então, nesse clima. Alguém quer falar alguma coisa? Sobre isso? Eu só ia concluir um pouco, porque o Goya falou tudo que estava na minha língua aqui para comentar a respeito da fala da Jussara também. E é por isso que eu comento que eu prezo muito por disseminar uma ideia amoral a respeito da magia. Amoralidade não significa imoralidade, não significa ser o oposto da moral vigente. E também não significa necessariamente ser totalmente destituído de um olhar moral sobre as coisas que a gente vivencia. Mas é entender justamente a complexidade dos fenômenos, principalmente também dos fenômenos históricos, como a Jussara trouxe. Você vai olhar para um Robespierre e pensar, ele era um herói que ajudou na Revolução ou ele era um monstro terrível que mandou muitas pessoas para a guilhotina? Nenhuma coisa nem outra necessariamente. É justamente o combate ao maniqueísmo, é deixar de querer enquadrar as coisas como sendo essencialmente boas ou essencialmente ruins, mas olhando para o movimento da história e também da nossa vivência com a magia por um olhar mais complexo, que é em que a gente consegue entender que uma potência pode ser boa ou pode ser ruim, a depender de como a gente trabalha com ela, como a gente entra em contato com essa força ou não. É só esse comentário final. E antes de chamar o último debatente aqui, eu gostaria de fazer a minha fala, que é bem baseada também no que vocês falaram, mas também baseada nas questões centrais da ODF, né? A ODF, ela traz também uma questão subversiva, porque o que a gente tem hoje é no estabelecimento da magia, né? A gente tem, por exemplo, pessoas vendendo cursos de milhares de reais, assim, falando sobre magia quântica, assim. E nem é uma visão científica e tal, não. É um negócio que, não, você senta e manifesta a sua realidade, e good vibes, e não é, sabe? Magia não é sobre isso, sabe? E a ODF, ela vem com esse ataque. Tanto que a Germânia, né, que é a minha mãe, assim, mágica, ela é maravilhosa, ela tava falando pra mim, viu? Quando eu falei sobre a ODF, ela falou, viu? Já vai botando a sua proteção em dia, já vai fazendo as coisas, porque vai vir muito filho da puta querendo fazer merda. Entendeu? Vai vir muito filho da puta que só quer ganhar dinheiro, vir encher o saco, vir encher seu saco. E eu acho que isso é muito real. Inclusive, óbvio, aconteceu isso comigo, mas é muito real, porque o que a gente tem hoje não é uma...
capitalização, né, da magia, o que é necessário, porque a gente está vivendo num mundo capitalista, a gente precisa botar comida na mesa, mas também é um querer ser monopólio, um querer ser verdade absoluta muito grande, né? E daí, quanto mais a gente aposta em vias coletivas, quanto mais a gente aposta em vias populares, né, vias de manifestação de um aprendizado mágico realmente popular para as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, não têm acesso a nenhum tipo de conhecimento, mesmo que básico, né, que deveria ser garantido a elas, é que a gente vai poder se libertar, é que a gente vai poder se emancipar. Porque se magia é liberdade, por que muitas pessoas não têm acesso a ela? Né? E daí a gente precisa questionar, e aqui, né, é muito necessário esse questionamento. Qual é a liberdade que você tem? Né? Por que eu não... Se magia é liberdade, por que eu não tenho liberdade de acessá-la? Por que eu não tenho liberdade de acessar nem mesmo o ensino médio? Por que eu não tenho liberdade de acessar a comida? Por que eu não tenho liberdade de acessar coisas que a outros, por poder monetário, por poder, né, por ter capital, né, por ter capital não, né, mas por ter dinheiro, essas pessoas têm acesso. Então a gente tem que questionar esses movimentos, porque esses movimentos são, né, questões de classe. Eles são questões centrais dentro da nossa sociedade. E daí a gente fala sobre a Arádia, né, que é aquela mulher, né, do mito, né, aquela mulher que estava lá e que falava para as pessoas, viu, vocês são exploradas pelo senhor? Mata ele, porra. Se liberta disso daí, sabe? Revolução haitiana como um todo, com o voodoo, até hoje o Haiti, né, com o voodoo, com todo esse movimento, a magia, por si só, ela é um movimento de liberdade. Mas como a gente atende essa liberdade? Como a gente encontra essa liberdade é um movimento muito intrínseco, né? E eu não consigo ver o ensino da magia, eu não consigo ver o avanço da magia sem que as pessoas que são negadas pelo sistema atual estarem dentro dele, mostrarem as suas perspectivas, mostrarem os seus valores. Porque até algumas décadas atrás, pessoas trans não poderiam acessar um terreiro, muitas vezes, né? Por conta de preconceito. Muitas pessoas não poderiam acessar a igreja por conta de preconceito. E hoje em dia a gente vê avanços pequenos, mas são avanços. E a gente tem que lutar por eles, né? Então, é em cima disso que eu trago a fala do Rael. Rael pode se apresentar e trazer a sua fala. Oi, gente. Vocês estão me escutando bem? Uhum. Sim, belezinha. Sou Rael, para quem não me conhece, sou tarólogo, estudo magia já faz alguns anos. E, enfim, fiquei muito honrado com esse convite. Estou muito feliz de estar aqui e de poder estar conversando com vocês sobre os assuntos que estão surgindo. Estava aqui só escutando, eu fico analisando, fico pensando muito, mas acaba indo e vindo pensamentos toda hora. Então, vou trazer algumas coisas aqui que eu prestei bastante atenção e queria falar, primeiro, em cima dessa questão da magia e o poder, sabe? Porque eu entendo a magia, assim, o nascimento, assim, que a gente vinha chamar como magia, como algo que nasce a partir da marginalização de algumas práticas. Porque a gente tem algo muito unido com a gente antes, na nossa sociedade, até certo momento em que uma pessoa ou um lugar acaba tentando deter todo esse poder, né? Acaba, enfim, querendo ser o centro, né? Deus conversa a partir de mim. Ou é no templo que a gente vai encontrar Deus. Então, eu entendo muito a magia como esse ato de resistência em si, em que a gente teve que, enfim, cientistas, por exemplo, tiveram que continuar estudando ali de maneira oculta para tentar evoluir tudo isso que eles vinham pesquisando, e a igreja estava atacando pau em cima, não estava deixando, enfim, porque elas eram detentoras do poder. Mas a gente vai ter isso de diversas formas. A gente vai ter a magia, assim, ligada à alquimia nessa época, mas a gente também vai ter curandeiros que tentavam, né, ter essas práticas na sociedade ali, quando isso era mal visto, porque alguém queria deter esse poder. E eu acho importante a gente entender
a magia como essa coisa que expressa e realmente gera um grande movimento. Como o Frater mencionou, o Bolsonaro está fazendo ali necromancia nossos olhos, tá? E as pessoas utilizam disso, entende? Essas pessoas que têm o poder, elas muitas vezes sabem o que elas estão fazendo. Então, é importante a gente entender esse ponto e a gente conseguir realmente tentar criar uma união e ter esses debates e tudo mais, porque o que acaba ocorrendo muitas vezes, dentro do que já foi falado, até pelo Fausto ali, essa coisa de cada um quer ser o dono da verdade, cada um quer ter razão, a gente acaba que a gente cria um ambiente que a gente não consegue se unir. E essas pessoas que estão detendo o poder, tentando tomar o poder para si, elas estão ali, elas estão fazendo, elas estão crescendo, elas têm ali as egrégoras próprias, aquela energia que gira em torno delas, enquanto eu sinto que muitas vezes a gente acaba brigando entre a gente, sendo que deveria ser um movimento contrário. Então, a gente acaba tendo, na minha visão, essas pessoas, quando a gente consegue ter voz, a gente quer ter poder também. Então, acaba que a gente quer enraizar as coisas, a gente quer dizer que é desse jeito, que tem que ser assim. Então, acaba que a gente acaba tendo o mesmo discurso, muitas vezes. Então, acho que é importante também, retomando o que o Fausto falou, a gente ter uma maneira de repensar nisso, porque muitas vezes eu sinto que essa coisa que a gente tenta fazer, de tornar rígida, é porque a gente demorou tanto para conseguir ser visto, né? Porque a magia, ela é marginalizada, independente do que seja, entende? A gente vai ter qualquer lugar, assim, que possa estar fazendo magia ou tendo um estudo ocultista, ele é marginalizado, ele é visto ali com um estereótipo muito forte. Então, eu acho que a gente precisa conseguir entender o que essas pessoas estão... É que eu sinto que muitas vezes essa coisa de tentar cagar a regra é a pessoa que demorou muito tempo para ser ouvida, e quando ela tem o mínimo de poder, ela deixa isso subir, entende? Então, a gente raiza as coisas. Então, enfim, foi isso que eu andei pensando, assim, conforme as coisas foram vindo, e assim que tiver mais coisas para pontuar, eu vou pontuando. Muito incrível. O Goya falou que ia fazer uma fala acerca do tema da educação. Se quiser fazer agora, fica à vontade. Olá. Então, justamente essa ideia, eu acho que da subversão, de como contrapor valores vigentes, etc., tem algumas coisas que são um pouco básicas, né? Acho que o Rael até citou um pouquinho disso, mas é assim, primeiro, que liberdade, quando a gente fala liberdade, a gente tem que ter a liberdade, inclusive, do outro ser diferente. Goste ou não, eu do resultado, né? Então, mesmo que eu despreze pessoas como, né, nossa excrescência do presidente, eu sou obrigado a respeitá-lo, não posso exterminar ele do planeta, né? Então, acho que existe esse viés. E a liberdade, por exemplo, Telemann é tão livre que, inclusive, você tem o direito de não querer se vincular a Telemann. Eu sou tão livre que eu não aceito isso. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. E daí eu acho que uma solução que no post que o Renzo mandou para mim, ele falou, olha, então, né, a gente espera que o pessoal faça algumas propostas de como resolver, e aí eu acho que isso vai ali um pouquinho na linha do Rael, da Jussara e tudo mais, né, do próprio Fausto também, do Alex. Inclusive, acho que o Alex coloca ali uma fala do Paulo Freire, né? A gente conhece também, sou da educação. Então, assim, a gente tem as escolas confessionais, né? Então, você tem a católica, você tem a escola batista, etc., etc., né? E o que eu não vi ainda, a gente tem um modelo mais ou menos nessa linha do Waldorf, que vem da antroposofia, que, aliás, é um pouco complicado, porque ela vai com temas que hoje são de extremíssima direita,
né? Inclusive, temas, a teosofia e a antroposofia desembocam no nazismo, né? E na morte dos judeus, na perseguição homossexuais e tudo mais durante a Segunda Guerra. A eugenia vem a partir disso, do pensamento da Blavatsky e precursores. Mas, assim, não tem uma escola que a gente veja confessional formada por magistas. Então, nós temos aí diversas pessoas que estão se formando, né, na área humanas, na área de exatas, e acho que o caminho, para mim, para mudar, na minha concepção, né, no meu cagar regras, né, eu veria como uma forma da gente começar a mudar isso, criando escolas para os nossos filhos, porque uma criança ela vem com HD zerado. Toda pessoa adulta hoje que vem com preconceito, ela aprendeu. Preconceito não é inerente ao ser humano, ele é aprendido. Então, se nós queremos combater o preconceito, temos que estar nas escolas. Aí eu concordo bem na linha do Paulo Freire, a gente tem que formar lá na tenra idade a criança, e daí colocar com óticas menos extremistas, né? Aí vamos nessa fala aí do falso, né? Tá uma coisa mais imparcial, né? Uma coisa isenta de polaridade, ensinar as pessoas realmente a problematizarem, a ter o pensamento crítico. E isso vai ser feito na escola, gente. Só que enquanto nós não nos organizarmos, enquanto movimento mágico, enquanto a gente ficar brigando um com o outro, e a gente não pegar essas pessoas que estão se formando aí na área de humanas, exatas, né, e que possam dar aula e que queiram, por exemplo, pega um pessoal aí em São Paulo, vai me dizer que não tem em São Paulo um grupo de pessoas ligadas à magia suficiente para montar uma escola de primeira página. Por que não faz? Né? Então, eu quero pegar a criança do comecinho, catequizar mesmo. A Igreja Católica fez 2000 anos de dominação, não é à toa que os jesuítas tinham interesse nas escolas, gente. Tá? Então, usar a arma do inimigo contra ele. Se nós queremos fazer um movimento de subversão desses valores, vem a partir disso, né? E isso tem que partir da gente, não vai partir de outra geração. Eu, por exemplo, já estou, né, na área de educação, eu trabalho há mais de 23 anos, sou concursado, então a minha fala, né, eu já fui ameaçado de morte. Tá? Então, não precisa falar muito. Tá? Então, a gente não podemos nos omitir. Nós temos que estar... Não adianta eu pensar, por exemplo, vou fazer um ritual de Noquirana, eu vou pedir para os deuses egípcios, eu vou pedir para os orixás, vou pedir... Não, cara. No pabuf, é no chão da escola. Na realidade, nós temos que aplicar. Se a magia não tem uma aplicação prática, não vale nada a gente continuar estudando isso, viu? Não adianta, não tem ritual do pentagrama que salve. Eu queria fazer uma ressalva acerca do pensamento do Frater Goya sobre educação, que em um momento ele falou sobre educação sem polaridade. E eu creio que isso é um valor muito meu, de que, para mim, a educação hoje em dia, ela tem polaridade, né? Ela tem, até Paulo Freire mesmo, né, na pedagogia da autonomia, ele vai trazer, que a educação, ela não há educação sem ideologia, né? Hoje em dia, por exemplo, a ideologia vigente na educação é a ideologia da classe dominante, até porque a classe que domina é aquela que produz mais, que tem mais poder e que pode estender os seus braços para fazer o que ela quiser e fazer com que as pessoas façam o que ela quiser. Então, não existe discurso vazio, exatamente. Então, a mim, me interessa muito e a mim me compete muito a questão de trazer como não há, né, formas de trazer um discurso, de trazer um ensino sem ideologia, trazer uma ideologia que emancipe, né? Trazer uma ideologia que
por exemplo, através da magia possa emancipar e que possa emancipar a magia, né? Que haja essa retroalimentação. Porque, sim, a gente tem, né, o discurso da igreja como um discurso hegemônico, como um discurso que é trazido por autoridade, que ele é trazido por meio de dominação, mas a gente também tem outro ponto, se a gente for fazer um contraponto, fazer com que esse ensino seja emancipatório como um todo. Mostrar que, né, existe um lado, não falar que, muita polarização, eu não acho que isso seja um discurso muito válido, porque se um lado é racista e outro lado é antirracista, não dá para ser meio racista, né? Escolher realmente um lado, mostrar que, e o Paulo Freire vai falar isso, né? O professor, ele deve mostrar o seu entendimento, mas ele também tem que ter discurso, ele tem que também mostrar que existe um contraponto, e de que compete ao estudante analisar a materialidade, analisar o que está posto, e entender, né, e compreender. Então, a minha fala vai um pouquinho de encontro ali, mas eu acho super interessante a ideia do Goy. É muito incrível. Veja, Renzo, eu entendo, mas é uma verdade. Por exemplo, veja, eu sou de uma geração, e talvez isso possa chocar os presentes, mas eu sou de uma geração em que a AIDS era o câncer gay. Eu sou de uma geração que o cara que pressionava, de repente, uma mulher para forçar um relacionamento era o machão, era né? Certo? Então, por exemplo, se você for ver, por mais que eu cuide na minha fala, no meu discurso, por vezes, muitas vezes eu acabo tendo uma fala que vai ser preconceituosa, que vai ser misógina, que vai ser não sei o quê. E, por exemplo, eu tenho um trabalho com os meus alunos, dentro da área de esoterismo e magia, que eu peço que, ao invés de eles simplesmente apontar e dizer agora foi misógino, eles me ajudem a entender aonde isso aconteceu para que eu possa corrigir. Então, e aí vem uma proposta que eu considero extremamente importante, pois somos uma sociedade em transformação nesse contexto, e que realmente a gente não pode tolerar o intolerante, né? Não podemos ter aquela conversa, se tem 10 nazistas, né, numa mesa e eu me sento junto mesmo para falar mal, aí tem, né, e não faço nada, tem 11. Então, a gente não pode, não é por, eu não sou da comunidade LGBTQIA+, etc., que a luta deles não é minha. Então, esta luta tem que ser de todos. Então, quando você trabalha numa luta, numa ética emancipadora, numa ótica, né, emancipadora, quando você trabalha numa produção, num objetivo de libertar e de mudar pensamentos, é uma luta de todos. Não é apenas uma luta de classe. E daí eu não posso ficar, eu vou, mas eu só vou até aqui, porque daí vocês não são da minha patota. Porque quando eu faço isso, eu estou agindo a favor do inimigo. Né? Aí eu estou dando bala para a gente, eu não posso. Então, nós temos que entender, como um todo, que ou é a luta de todos ou vamos perecer. Né? E isso é uma coisa que é muito... eu tenho 40 anos de estudo de magia e eu ainda sofro preconceitos por causa disso, né? Só que hoje o pessoal já me respeita, mas, por exemplo, hoje consigo chegar numa mesa de debate, por exemplo, com pastores evangélicos, e dizer, cara, se você quer que eu te respeite, me respeite, vai calar a boca e vai me ouvir. E eles baixam a voz pianinha e ouvem. Você entendeu? Então, por exemplo, daí nós precisamos forçar uma entrada nesse contexto e agir em prol do todo, e não apenas de interesses individuais, que esse é um dos grandes problemas que eu acho que a gente tem hoje.
que é os interesses individuais, como diria o Spock do Star Trek, né? As necessidades de muitos se sobrepõem às necessidades de um só, né? Então, ou eu estou junto com todo mundo, ou eu tô contra. E a luta, né, essa luta das pessoas que estão à margem, que estão na periferia de um grupo, a luta delas só consegue acontecer pela organização. As vias, elas são coletivas, né? Na luta pelo poder, aqueles que são oprimidos têm como sua única arma a organização. Não existe organização outra, né? Não existe luta, porque nós somos poucos. Nós, na realidade, né? O brasileiro, como um todo, ele já nasce. O brasileiro, como um todo, ele já nasce magista. Né? Já nasce com mais 10 pontos de magista ali. Já sabe, nasce fazendo simpatia, nasce fazendo uma coisa ou outra. Então, essa via é coletiva. Né? Pô, a gente. Nós estamos em igrejas, em terreiros, em ordens. Qual é o motivo da não organização, sabe? O Fausto mandou aqui. Eu tenho um documentário também sobre essa questão da educação. Fausto, lança a braba. Valeu, Renza. Então, eu estava acompanhando o debate que estavam fazendo sobre a educação sempre ter um filtro ideológico dentro dela. E eu lembro que uma vez eu estava comentando isso com meu sogro, numa mesa de roda de domingo, conversa entre família, e de repente algumas opiniões surgindo sobre alguns assuntos, e eu tendo ali que tentar inserir uma ideia para poder explicar essa questão ideológica de maneira que não fosse ser palestrinha. Então o que eu expliquei para eles foi muito simples. A simples disposição das carteiras numa sala de aula já tem um filtro ideológico. O simples fato de que quando a gente está numa sala de aula trabalhando para a formação dos próximos cidadãos e cidadãs já imbui essa profissão de uma função política na nossa sociedade, de formar não apenas na instrução para o trabalho, mas na instrução para a cidadania, para o exercício dessa cidadania. Então, de fato, o fazer da magistratura, o estar numa sala de aula já é um ato político por si só. Se a pessoa que vai estar exercendo esse ato vai exercer isso com consciência, se vai fazer isso de uma maneira a conservar o status da ordem como a gente vive, ou vai fazer uma educação que modifique isso, uma educação, como o Freire fala, que conscientize as pessoas sobre a condição de vida delas e dê a elas instrumentos para mudar essas condições de vida, é outra coisa. Mas essa questão a respeito de ser ou não uma educação com viés ideológico, eu acho que é legal a gente trazer algumas desambiguidades para esse tema. Porque existem oposições que, para mim, que nem sempre são oposições reais de pensamento. Seria como a gente dizer que existe oposição de pensamento entre o nosso conhecimento científico, da astronomia, dos recursos que a gente tem para entender que o nosso globo ele é geoformado, ele é pseudosférico e não uma terra plana, e não existe oposição real entre terraplanismo e uma teoria científica. Mas existe oposição de fato, e dá para trazer isso de uma maneira crítica numa sala de aula, entre uma corrente de pensamento liberal e uma outra corrente de pensamento sociológica, socialista, por assim dizer, na verdade. Existem meios da gente trazer uma educação crítica e não simplesmente uma educação militante. E agora eu toco de novo o assunto da magia para comentar sobre a diferença que eu vejo entre essas duas coisas. Porque fala-se muito a respeito de grupos que fazem parte de debates ligados a questões sociais, que muitas vezes as pessoas são muito militantes para poder trazer para as outras pessoas as suas ideias e os seus valores. E existe a necessidade da gente diferenciar o que é a nossa postura de dentro de um grupo para com aquele grupo, que é a discussão que a gente tenta fazer cheia de nuances, entendendo que vão existir contradições dentro do nosso debate, contradições na nossa própria maneira de pensar, vão existir tensões quase que indissolúveis sobre aquilo que a gente quer ou não conduzir
com um determinado projeto político ou ideológico, mas no momento que a gente está da porta para fora, acaba valendo muito aquilo que eu vi nas sabatinas que teve no Jornal Nacional e que o Lula levantou, quando apontaram para ele que, mas essa questão da polarização entre os grupos e tal, mas ele falou assim, gente, militância é como torcida de futebol. Eles precisam bradar pelos valores e os ideais que eles estão defendendo com a maior veemência possível. Porque lá do começo da nossa discussão, que eu fiz a minha primeira fala, nós vamos estar sempre vivendo conflito entre grupos que têm os seus valores e que também têm os seus interesses de grupo. O ideal da democracia não é que a gente não tenha mais discordâncias na nossa sociedade, não é que todo mundo tenha sempre os mesmos valores de maneira homogênea, mas que exista um território justo para o confronto e para a disputa desses mesmos debates. E o que a gente vive hoje não é essa realidade. Existe uma disparidade muito grande entre quem pode falar, quem pode ou não defender os seus valores e os seus interesses. E aí é importante entender que uma educação crítica, na minha opinião, inclusive uma postura crítica em relação à magia, é a gente criar espaços como esse, onde a gente pode ali, trazer e confrontar um outro, falar, não, mas eu discordo disso, mas eu discordo daquilo, mas essa questão é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais nuançada, cheio de questões mais rebuscadas para trabalhar. Mas muitas vezes, ao apresentar isso para a sociedade não mágica, para a sociedade mais civil, profana, a gente tem que conseguir ter uma coesão dentro do nosso discurso. Porque se você deixa transparecer desarmonia e, vamos dizer assim, conflitos dentro daquele mesmo grupo que poderia estar unido dentro de um mesmo propósito, isso enfraquece o intuito daquele grupo. Tal como eu vou agora citar de novo a sabatina com o Lula, quando confrontaram ele sobre a possibilidade de terem pessoas de dentro do PT que não aceitavam a chapa de vice dele, que é o Geraldo Alckmin. E naquele momento, apesar disso poder ser uma realidade, de pessoas dentro de um grupo que é diversificado terem conflitos entre eles, ele, enquanto líder daquele grupo, representando ele naquele momento, tinha que dar a perfeita transparência de que não, todo mundo aceita o Geraldo Alckmin, participei de vários comícios, todo mundo aplaude e brada e elogia o Geraldo Alckmin. Isso é uma perspectiva que a gente precisa ter da diferença entre o que é o momento daquele debate profundo, de um grupo discutindo as estratégias que ele vai assumir para poder atuar sobre o espaço externo, e o que a gente vai ter de postura para o lado externo. E muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar isso. Vêm pessoas de grupos sociais indo com uma postura que a gente chama de proselitista, de trazer à tona e à frente com muita força, com muita convicção, aquelas valores, aquelas ideias, isso não significa que eles agem em unissono ou que todos eles pensam daquela mesma maneira e que aquilo é válido da maneira como eles falam 100% do tempo. Eu já tive tanta oportunidade de ver militância na internet, fora, quanto também participar, e no caso, como espectador de debates, de grupos políticos de organização de pessoas negras, de feministas negras que me deixaram sentar ali no cantinho e acompanhar o debate interno do grupo delas, e elas entram ali discordando e contrapondo e trazendo, não, mas a coisa não é bem assim, é um pouco mais complicada do que isso. Só que no momento de externalizar aquilo para a sociedade, o grupo precisa ter essa força de coesão, pelo menos seja na aparência de porta para fora, para que aquele grupo tenha possibilidade de falar sobre aquele assunto e ser ouvido pela sociedade. E isso tange para mim muito a questão da magia, justamente quando a gente tem, aos poucos, começando a ter pessoas que estão conseguindo, muito vagarosamente, se projetar para se comunicar com a sociedade civil, para se comunicar com a sociedade que não é mágica, para poder trazer e a gente poder conversar internamente primeiro qual é a imagem que a gente quer passar com a magia. O que a gente quer poder demonstrar para o mundo na nossa forma de atuar sobre o mundo. E aí depois que a gente tem esse debate interno, a gente precisa também ter as pessoas que vão trazer na vanguarda esse debate de maneira exterior. Sendo que quando o pessoal olha para dentro e só vê confusão, ninguém nem quer nem participar daquilo. Realmente, a questão é que para a gente ter toda essa movimentação,
A gente tem que levar em conta que na hora de se apresentar e de se mostrar, a gente tem que falar uma única língua, né? A gente tem que falar uma coisa que seja realmente coerente, porque realmente essa bagunça, as pessoas quando veem, elas automaticamente têm a tendência a rejeitar a ideia sem compreender, simplesmente pelo esse visual, por esse aspecto conflitante. Então, distancia a pessoa de ter a capacidade de conseguir adentrar o meandro daquilo e ter uma compreensão. Então, a coesão realmente necessária volta com aquela, digamos assim, um link com aquele assunto que a gente conversou na reunião passada, né, no debate passado, dessa questão da coesão na magia, na coesão nos nossos trabalhos, para poder fazer realmente esse movimento de vanguarda na sociedade com a mudança e trazer a magia para a sociedade como algo desmistificado, algo que realmente está posto ali não de forma difusa, mas uma união na multiplicidade. Porque quando se representa grupos sociais, quando você está inserido, né, entre grupos sociais, organizações, né, como no caso de ordens mágicas, você faz parte, você representa aquilo, né? Então tem que ter um cuidado assim grande com o que se fala, né? Porque as pessoas elas vão olhar, olha, aquela pessoa lá, ó, que mexe com magia, falou isso, isso e isso, entendeu? As pessoas estão muito de olho, a gente acha que não, mas as pessoas estão de olho sim, né? E isso acaba também, né, trazendo essa questão principalmente do senso, reforça essa questão do senso comum em relação à magia, em relação a outros grupos sociais, podemos dizer aí, que estão aí à margem da sociedade. Então, assim, essa questão do discurso realmente é uma coisa que tem que ser bem trabalhada. E isso não é coisa nova, né? A ideia de que a necessidade de ação em unissono, o pensamento conflitante, né? Quando se faz um debate, se faz dentro, e quando se mostra para fora, se tem uma unidade de pensamento, não é novo, né? A Jussara até mesmo falou de movimentos sociais. Quantos partidos hoje em dia, por exemplo, né? O Fausto trouxe a questão do PT, por exemplo. Quantos partidos hoje em dia não se alinham no aspecto de centralismo democrático, né? Que é você, para fora, ter uma ideia, né? Ter a ideia da instituição, e das portas para dentro a gente, debate a todo momento. Porque é isso. Se a gente não debate, a gente cai na questão da religião, na questão do tradicionalismo, né? Então, a magia é uma coisa muito institucionalizada, né? A magia ela é extremamente colocada em ordens. Então, hoje em dia, a gente tem uma grande gama de ordens. A gente tem a Golden Dawn, a gente tem o Círculo Iniciático de Hermes, a gente tem a Ordem dos Antigos Mistérios, a gente tem a Ogol, várias maçonarias, a Demolay, a gente tem muitas ordens que estão ali institucionalizadas, só que pouco conversam entre si. Pouco conversam entre seus iniciados, né? Que dentro ali pode haver uma confluência de pensamento, mas que não há um debate de ideias com outras ordens. Muitas vezes as ordens são invisibilizadas por outras maiores por não terem uma quantidade muito grande de pessoas. E isso a gente precisa, na minha visão, né, a gente tem que combater, porque existem discordâncias, existem ordens que se organizam de forma diferente, né? Existem ordens que nem ordens se chamam, né? Por exemplo, a DKMU, por exemplo. A DKMU é um círculo que você leu aquele livro enorme, aquele talagão de livro, você pode falar que você é da DKMU. A partir do momento que você falou, você é, né? E aí, beleza, né? Então, quais são as configurações que a gente coloca? Quais são os debates que a gente traz? São muito importantes até mesmo para a configuração da nossa cena mágica, né? Então, a gente deve se organizar, a gente necessita de ter uma posição coerente, mesmo que a gente esteja
unicamente organizado num grupo de WhatsApp, entendeu? Conversar, entender, pesquisar, trazer uma visão nova para a magia, porque é disso que a gente precisa, né? Porque de tradicionalismo a gente já tem muito no Brasil, a gente já tem muito no mundo inteiro de tradicionalismo. Então, trazer essas novas perspectivas são extremamente importantes. Indo agora para o final, eu queria saber se alguém tem mais alguma ressalva, mais alguma fala, mais algum parêntese. Esse é o espaço. Sobre essa questão que você pontuou agora, sobre esse tradicionalismo todo, né, dentro das ordens, e não tornar a magia algo acessível, que eu acho que isso falta, acaba criando um movimento no outro polo, contrário, que eu acho que também prejudica muito o cenário da magia, que traz o que o Alex falou, a bagunça de quem está olhando de fora, que é a facilidade e também a forma superficial que algumas pessoas acabam tratando a magia, como no Instagram, TikTok, aí tipo, ensina a fazer feitiço e não sei o quê, e entre elas ficam tretando ali para ter mais visualização, para ter mais like, quem tá certo, quem tá errado. Então, acho que o problema central, talvez a gente possa traçar na falta de acessibilidade, mas tem esse outro ponto que também me incomoda muito, que é a coisa ali tá sendo, bem no que o Fausto falou, militância. Quem tá certo ali? Não importa. São duas pessoas do mesmo grupo querendo aparecer para quem tá fora. E cria esse ambiente de bagunça. Eu acho que isso aí é um grande problema também. Exato. Mas alguém quer fazer um parênteses? Beleza. Vamos partir agora para as considerações finais de cada debatente ali. A Jussara nem se inscreveu para debatente, já uma pessoa incrível que tá aqui. Não sei nem o que falar. Então, por último, podem dar suas redes sociais, os lugares de onde vocês vêm e tal, todas as questões aí de onde vocês são, de onde vocês vêm, para onde vocês vão e seus contatinhos. Pode começar, Rael. Bom, não sei como começar falando, mas enfim. Meu Instagram é Rael, OLV, para quem quiser me seguir. Eu sou tarólogo, eu trabalho dentro da magia com Angels e Diamonds, eu gosto muito de fazer esses polos, levando muito em conta o que foi falado sobre não colocar um juízo de valor em cima deles, de nenhuma entidade, de nenhuma energia, e sim sobre a utilidade delas, eu acho que isso é bem importante. Eu ia falar mais uma coisa, mas eu me esqueci. Quando voltar, eu falo. Pode passar para outra pessoa. Pode falar, irmão. Pode falar, Alex. Meu Instagram é @AlexJuniorJimenez. Eu sou membro do canal Antigos Mistérios, que é um canal bem jovem aí, começando nos meandros da magia. Membro da OM também, junto com o irmão Renzel. E é isso aí. Hable, Fausto. Hable. Hable mesmo. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui para a gente poder fazer essa conversa, esse debate. É sempre muito legal estar com outras pessoas, agitando ideias e pensando em coisas diferentes, descobrindo que eu tinha ideias que nem eu sabia que eu tinha até o momento, de um debate que me empolga e me anima para ventilar essas coisas pelos cantos e quatro ventos. Eu agradeço e não tenho muitas mais considerações finais, além de que vamos continuar trabalhando nessa coesão, vamos tentar continuar trabalhando nessa coerência dentro do espaço, daquilo que a gente põe para fora e daquilo que a gente estuda e expõe nos lugares que a gente tem possibilidade de expor. É isso. Até por acaso. Rael, pode falar o negócio que você queria falar. Não, justamente era sobre isso. Eu queria falar que por bastante tempo eu vim tentando fazer conteúdo para a internet, não foi rolando, sabe? E me faltou muito. Já tentei criar alguns grupos, alguns lugares que eu pudesse estar falando de uma maneira mais responsável e também acessível sobre magia. Então, me falta muito isso. Então, quem quiser qualquer coisa, assim,
para a vida e projetos futuros, eu tô aí. Eu preciso muito desse espaço, eu necessito muito e sigo procurando, né? É complicado, mas sigo procurando. Muito incrível. Jussara, você não é do meio magístico ainda, mas pode dar Ainda mais vai ser. Tô convencendo ela, tô colocando na cabeça. vai ser. Vem pra magia com a gente, vem, cola no rolê aqui que você vai gostar, tal. Ela tá quase aí. Vem pra caixa, você também. Mas, enfim, gente, eu sou uma pessoa bem curiosa. Eu acho que historiador é um bicho curioso. A galera ali das ciências humanas são uma galera bem curiosa. Boa. Então, por último, mas nem por isso não importante, chamo agora este homem maravilhoso, este homem que é, assim, a coisa mais linda do mundo, que é a minha referência de pessoa para ter glória. Lance a braba, homem. Gente, eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade, por ouvirem, né? E é isso, a gente tem que trabalhar em prol de um bem comum. Eu acho que realmente é isso que faz diferença. Acho que uma das palavras que se junta muito bem com a magia é resiliência, né? Então, uma das características da magia é a capacidade que nós temos de sentar e conversar mesmo com ideias discordantes, né? E é essencial isso, sabe? Então, eu acho que tem que ser feito mais momentos como esse, mais momentos de discussão, momentos amplos, os canais, as pessoas deveriam se dispor mais a debater esses temas para a gente realmente chegar em algum lugar, né? E eu sempre que sou convidado, eu tento me disponibilizar. Inclusive agora eu devo ir lá no do Nino Denani, né, no Putaria, para falar também do processo da magia no Brasil e tudo mais. Então é isso, gente. Eu espero poder contar sempre com vocês, né? Meu canal é FR Goya no Instagram. Então, ali tem o Linktree para todas as outras redes sociais, canal do YouTube e tudo mais. E é isso. Então, eu só posso realmente agradecer e dizer que eu quero somar com vocês, né? E estamos juntos aí, né? Aquele coraçãozinho para todo mundo. Muito incrível. E, por último, eu gostaria de fazer a minha fala um pouquinho, que é um agradecimento a vocês por estarem aqui. Um agradecimento também à Germânia, que vai ter o seu vídeo disponibilizado também no Classroom, para que todo mundo possa assistir. A Camila Ventura também, que não pôde estar presente, mas também é uma querida, que se disponibilizou, que é super acessível. Então, queria agradecer também a vocês que estão aqui e de que comporam esse debate, que é de uma importância muito grande para o cenário ocultista, para mim, como pessoa que está em constante formação mágica, e também para todo mundo que está assistindo. Eu gostaria de agradecer a Mansão Lunar por ser esse grupo que está aparecendo, que está sendo esse grupo que está tomando frente nos projetos e está me apoiando e também nos projetos que eu estou criando. E, por último, agradecer a Ordem Áurea dos Antigos Mistérios, com a qual, sem ela, eu não poderia estar nesse exato momento, sem ela, eu não poderia acessar essas pessoas que estão aqui com tanta facilidade, com a qual eu tive, e que é a ordem que, assim, me acolheu, que são amigos, que são irmãos, que querem somar com outras ordens, querem somar com outros mestres, querem entender um pouco mais sobre a existência, e que é essa formação coletiva, né, de mentes, de pessoas, de magistas, que estão em busca de uma sociedade melhor, né? Então eu acho que para a gente poder evoluir
A gente necessita de ter um conflito de ideias, a gente necessita de ter uma discussão aberta, acessível e igual, né? Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui. E é isso. Ave Hermes, né? Tchau, tchau, para vocês que estão vendo a gravação. Agora a gente vai fofocar. Bye, bye.